Olá, Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? como vocês estão? Como tem passado esses dias? Tudo bem por aí? Tudo bem? Bom, a gente está aqui hoje, uma noite de live. Vamos dar boa noite para o pessoal que está chegando. Bem-vindos! Sejam Tudo muito bem com bem-vindos. vocês? Que bom ter vocês por aqui. Hoje a gente vai ter um papo incrível com os nossos parceiros de toda terça-feira, o Hector e a Simone. Eles são psicólogos, especialistas em alta performance. E nós, especialistas aí em criatividade, né? O Stefano designer, eu sou especialista em neurociência, nós unimos essa ciência das ideias e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que tem a ver o propósito com a criatividade. Qual que é a relação entre esses assuntos? Boa noite, tudo Boa bem? noite. Olá, boa Boa noite. noite. Ah, tá frio por aí hoje, hein? Rio Grande do Sul tá o Tá aí pessoal tomando passando Não, um não, frio. chá. fez calor, mas o chimarrão é sempre companheiro. Ai, que coisa boa. Bom, pessoal, bem-vindos novamente. A gente já está aqui recebendo nossos amigos. Então, temos a Thaís, o corretor 230 está aí também. Já entrou um pessoal. Nossos amigos vão entrando, vão chegando por aqui. E a gente quer conversar um pouquinho sobre propósito e criatividade, o que tem a ver, né? O propósito com esse assunto da criatividade. E tudo bem, Jeane? Tem um nutricionista aí também com a gente, olha, bem-vindo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? A gente fala bastante sobre o propósito, e isso tem muito a ver com tudo que a gente tem conversado nessas últimas semanas, né? Entender o seu propósito, a sua essência, é a chave para que você possa se reinventar sempre que for necessário, utilizando das suas competências essenciais, utilizando da direção, né, que o propósito nos dá, para que a gente possa, então, de vez em quando, né, ter que manejar esse caminho, essas estratégias. Então, é importante a gente ter um propósito bem definido. Quando a gente fala de criatividade, a gente fala sempre da importância do propósito, que é a motivação, é o motor que direciona, né, e principalmente ajuda a selecionar as ideias. Então a gente fala, e é sempre bom o pessoal entender o propósito individual e também esse propósito é aplicado às vezes para empresas, né, para uma marca, que tem a ver com aquela marca, então é aplicado nos dois âmbitos. É isso Então, aí. bom, a gente quer dar boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem se apresentar para o pessoal. Fiquem à vontade. Eu vou me apresentar. Meu nome é Simone Gross, eu sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento humano há praticamente 25 anos. É um trabalho que eu realmente adoro fazer com psicologia, neurociência e também, digamos assim, com muito foco nesse propósito. E o propósito é um tema muito bacana, que normalmente as pessoas gostam muito, mas que muitas vezes elas esquecem que também, através do propósito, a gente encontra os nossos companheiros de caminhada, aqueles que têm a ver conosco, com o nosso propósito, que é o que nos uniu aqui. Então, nós, da Máxima Performance, e a Desloque, que é o Stefano e a Helena, nós temos esse propósito em comum, que é de passar como as pessoas podem ter mais criatividade, uma performance mais criativa, não só para ter mais qualidade de vida, mas também para alavancar os seus negócios e a sua vida profissional. Então, bem-vindo a todos. Então, deixa eu me apresentar agora. Meu nome é Hector, sou psicólogo também, e nós fazemos parte da empresa Máxima Performance, cujo propósito é propiciar exatamente essa ideia de como que as pessoas podem executar ou desempenhar o que elas querem, precisam e podem da melhor maneira possível, com equilíbrio e qualidade de vida. Então, esse é, digamos assim, o que nos norteia. Mas já falando um pouquinho mais na questão do propósito, o propósito, digamos assim, guarda-chuva, é a gente poder ajudar as pessoas a evoluírem. Isso seria, digamos assim, a leitura maior na questão do propósito. E abaixo delas tem toda uma série de projetos específicos, metas específicas, mas na raiz tem essa ideia principal, esse propósito maior.
Então, esse tema nos é muito, digamos assim, gostamos bastante desse tema, até porque outro propósito que nós temos é poder ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito, incentivar eles a realizarem, encontrarem, identificarem, porque nós sabemos que tendo um propósito, tendo algo nesse sentido definido, mais claro, digamos assim, a nossa força, nosso foco, o nosso resultado ele vai ser melhor quando a gente tem uma direção a seguir. Então, abaixo disso é que a gente vai começar a debater aqui esse tema que é bem, bem importante. Legal, então vai ser uma noite bem gostosa, como todas as outras terças. A gente bate um papo que passa o tempo voando, a gente nem vê, né? É verdade. Nós, Desloque, quando fundamos a Desloque, a gente também tinha um propósito já muito bem definido, que era ajudar as pessoas a aprimorarem a performance criativa delas, a resgatarem a confiança criativa que perderam ao longo do tempo, ao longo da vida. Porque muita gente, durante muito tempo, associa a criatividade com algum dom artístico, algum dom especial, né, mais voltado para áreas específicas, e a gente veio com essa missão de ajudar as pessoas a entenderem a criatividade de uma nova maneira. Criatividade como um modo de pensar, um modo de resolver problemas, essa dinâmica, agilidade para pensar, agilidade para resolver as coisas. A gente propõe, através da criatividade, uma liberdade para expressar suas ideias, uma liberdade para propor, fazer dos seus projetos, o seu modo, o seu ganho de vida. Então, a gente propõe a criatividade como um meio de prosperidade, um meio para que você possa aplicar essas ferramentas e técnicas no seu negócio, na sua vida. Então, a gente trouxe essa ideia da criatividade de uma maneira muito mais ampla. E esse era um propósito bem definido, ajudar as pessoas a entenderem que a criatividade é um recurso acessível e disponível também. E tem gente que acha que está muito longe de mim. Ficou bem baixinho, nós não estamos conseguindo te ouvir. Será que a gente está com problema geral? Pode aumentar e diminuir um pouquinho? Para ver se melhora aqui. Melhorou um pouco agora? Não? Será que é só para vocês? Oi, pessoal, se vocês puderem aí dizer para a gente se para vocês também o áudio está ruim ou só para eles, para a gente entender se é um problema aqui, se é um problema geral. A gente agradece. Se vocês estão nos ouvindo bem, se vocês puderem sinalizar aí, agradeço. Vamos sair e entrar de novo. E você não está ouvindo? Vocês continuam. Eles estão ouvindo vamos bem. Vamos sair e vamos entrar novamente, tá? Tá bom, tá bom. Vou escutar vocês. Tem problema. Combinado. Obrigada, viu, pelo retorno aí de vocês que estão avisando aí, que estão ouvindo bem. Então, acho que eles vão ter que entrar. Obrigada, pessoal. Valeu pelo retorno. Bom, quando a gente falou, enquanto o Hector e a Simone vão fechar, deixa eu fechar aqui, ó, vocês, a gente... Aqui, ó. Tenta reconectar vocês. A gente vai explicando um pouco a importância dessa questão do propósito. Porque uma coisa que é importante, que todo mundo defina bem o seu propósito, uma empresa, uma marca defina bem o seu propósito, sua missão, e por que você existe, o que você se propõe a colocar. Essa definição, ela pode ajudar você a selecionar as ideias e a motivar quais ideias você vai colocar em ação. Então, muitas vezes, a gente tem diversos insights, diversos projetos. Legal. Talvez era um probleminha ali, mas a gente volta ao normal. Então, eu só estava explicando para o pessoal um pouco a importância de ter esse propósito claro e bem definido para todo mundo. E você externar isso para os colaboradores, para os colegas, para que todo mundo entenda bem o seu propósito e sabe qual que é a sua missão. Então, como a Helena estava falando, a Desloque, a gente busca quando a gente fala de aprimorar a performance criativa das pessoas e resgatar essa questão da confiança criativa, é bem atacar dois pontos, o ponto da criatividade e da inovação. Então,
quando a gente fala da criatividade, a gente está explicando para as pessoas, elas entendam o poder da criatividade, o poder da imaginação, da idealização, de você olhar aquelas ideias um pouco à frente, o poder que isso tem, que é assim, por exemplo, eu que sou designer, é assim que eu trabalho. Eu idealizo algo e me permito, nesse momento, gerar uma ideia que no momento seja até intangível, e é esse o poder que a imaginação tem. A gente tem dinâmicas, exercícios que comprovam como isso realmente funciona. E depois, na parte da inovação, que é como você vai colocar aquela ideia, aquele projeto que foi idealizado em prática, como que você quebra em estágios, planeja e faz aquela ideia realmente acontecer de maneira a se tornar uma realidade. Então, esse é o propósito da Desloque, e a gente utiliza de diversas maneiras, em diversas frentes, em diversos projetos, diversos produtos, diversas ações, que a gente atinge esse propósito. Essa live é justamente um dos braços que fazem com que a gente atinja esse propósito, onde a gente conversa com vocês, a gente troca aqui informações, e dessa nossa troca de informações aqui, a gente compartilha com as pessoas justamente esse conteúdo. Então, a gente tem, o pessoal que acompanha a gente aqui, vai pegando esse conteúdo, vai pegando essas dicas, aprende essas ferramentas, e elas conseguem entender como elas vão ser criativas e como elas vão colocar essa criatividade em ação. É importante conhecer essa essência da proposta única de valor que você tem para o seu negócio, para os seus projetos, porque a gente pode oferecer algo que não necessariamente seja inédito no mercado, mas que seja uma ideia relevante, uma proposta diferente. Pode ser algo até que já exista, mas se a proposta é nova, se a experiência que você proporciona é nova, se você tem uma proposta única de valor, é aquele seu diferencial, isso é muito importante que você defina, desenhe esse propósito, essa essência, porque é isso que vai te guiar todas as vezes que você precisar rever a rota, você precisar, né, de uma nova estratégia, ou até mesmo de mudar todo o contexto, como aconteceu agora nessa fase que a gente viveu, o planeta inteiro teve que se reinventar. Muitas empresas morreram porque não conheciam esse propósito, essa essência, então falaram, eu só sei fazer isso desse jeito, e a vida inteira eu fiz assim, quebrei, morri e deixei de existir. Muitas empresas viveram isso. Mas aqueles que conheciam bem essa proposta de valor, conheciam bem esse diferencial, essa essência, conseguiram se reinventar, conseguiram muitas vezes mudar toda a logística, toda a estratégia, o modelo de negócio, muitos deles foram reformulados completamente, mas ainda assim eles sobreviveram porque tinham uma proposta bem definida. Então, é sobre isso que a gente gostaria de falar hoje com vocês. Eu acho interessante essa ideia que você está trazendo, que não precisa, o inédito não precisa ser... Ixi, agora está dando eco, está dando eco também. Estamos ouvindo. Tudo bem, estamos ouvindo. Que para mim está dando eco. Eu falo e ouço a minha voz. Hoje está difícil o som para nós. Hoje a internet, às vezes, também. Na semana passada a internet aqui estava muito ruim. Então, às vezes oscila um pouco e... Tá. Mas dá para ouvir. Tá. Então, essa questão não precisa ser inédita, né? Mas pode ser singular. As pessoas terem a diferença entre inédito e a singularidade. E a singularidade tem a ver com isso, com enxergar o que é diferente no meu cliente. O que aquela pessoa, enfim, as pessoas que eu atendo, que eu estou oferecendo o meu serviço, elas têm de singular, de diferencial. Então, isto vai me tornar também diferenciado em relação ao mercado. Porque se as pessoas não enxergam essa singularidade, elas vão ter muita dificuldade de poder ter essa criatividade de atender as pessoas. E aí, quando a gente vê essa questão, que a gente sempre, né, na condição de psicólogos, a gente sempre vai trazer a reflexão
para o lado de o quanto o empresário, o empreendedor, o líder, ele enxerga essa singularidade nele. Aquilo que ele tem de singular, que vai poder despertar essa singularidade no seu produto e no seu serviço. Então, este olhar para a singularidade, para aquilo que nos diferencia, ele é muito importante para a criatividade e para o próprio propósito. Enxergar a singularidade tem a ver com conseguir ver este propósito. Eu queria te fazer uma pergunta que o Stefano faz para a gente, vou passar uma bola para ti, que é saber assim, como a gente tem trabalhado a questão da criatividade com performance. Eu quero que vocês avaliem assim agora a questão, porque assim, a gente sabe, sente, percebe que vocês têm um propósito muito definido, muito forte e muito claro, né? Então, esse fato de vocês terem esse propósito muito claro, no que vocês enxergam que beneficia, influencia no processo criativo ou até mesmo digamos assim, lidar com esses reveses que a gente tem a todo momento nas questões de tocar um negócio, de ir atrás de alguma meta. Eu queria saber como é que vocês percebem isso. Olha, eu vou falar uma... Acho que antes de chegar nessa pergunta, eu vou explicar uma teoria que uma prática, na verdade, que eu já utilizei diversas vezes trabalhando, né, com a mão na massa e moldando essa questão do propósito. Então, assim, tem dois tipos de projetos que eu vou comentar aqui, vocês vão entender como que é o propósito voltado para uma marca, para uma empresa, né, assim, acho que uma coisa é você saber o propósito pessoal, né, da pessoa que motiva ela, que faz acreditar. Outra coisa é quando você coloca uma marca e você fala assim, qual que é o propósito dessa marca? Porque tem várias pessoas que vão ter projetos, vão ter conexões com aquela marca e tem que saber até onde aquilo pode ir ou não. Então, eu vou dar dois exemplos. O primeiro, eu dou o exemplo do ramo automotivo, que eu conheço bem. Então, por exemplo, toda marca, bom, quase toda marca, tá? Não é 100%, mas a maioria das marcas, elas possuem uma identidade visual daquela marca de carro, né? Então, eu trabalhei muitos anos na GM, todos os designers trabalhavam muito bem, tipo, o que faz de um carro ser da Chevrolet, né? Tipo, e a gente trabalhava, assim, quando a gente trabalhava na estética do carro, ele tinha que ter cara de Chevrolet, mesmo sem o símbolo da Chevrolet no carro. Então, tipo, as pessoas teriam que olhar para aquele carro e identificar com aquela marca. Então, as montadoras, os designers que trabalham com as montadoras, eles fazem isso. Então, quando o cliente olha para o carro, ele tem que falar, nossa, esse carro parece dessa marca. E tem que ser mesmo sem o emblema. Depois você coloca o emblema, é só uma coroação em cima, mas se ele não aparece, fica estranho. Não é... Tem marcas, né, por exemplo, a Fiat, ela não trabalha assim. A Fiat, ela tem outro processo que não trabalha assim, mas a maioria das montadoras trabalham dessa maneira. E assim você consegue identificar, digamos, de uma maneira estética, o propósito daquela marca. Então isso faz com que, ao longo dos anos, as pessoas reconheçam a forma, reconheçam a estética do carro e criam um elo de uma maneira muito pontual, que é um elo visual, identificação de formas com a marca. Então esse uma primeira exemplo de como essa questão de propósito é aplicada na marca, no mercado, e acontece isso hoje na realidade. Eu vou citar um outro projeto que eu participei há 16 anos atrás, que é um projeto que eu fiz uma consultoria para a empresa, para a Lego, onde a Lego estava passando por um problema, um desafio muito grande no mercado global, porque com o crescimento de jogos eletrônicos, as vendas deles despencaram, e eles estavam buscando outras alternativas. Então, eu participei, junto com outros designers, era um projeto de brainstorming, de geração de ideias, onde o briefing era ali, se a Lego não fizesse blocos de montar, o que a Lego poderia fazer? Sabe? Então, se a gente não fizesse isso, porque todo mundo fala, Lego é blocos de montar. Então, ele fala assim, se eu tirar isso, o que eu posso fazer? Então, nesse projeto, a gente teve que identificar muito bem qual o propósito da marca e qual o propósito que as pessoas
visualizavam na marca, né? Então, por exemplo, a gente fez alguns exercícios. Se a Lego fizesse carro, teria alguma conexão? As pessoas com certeza iam falar, acho que não, acho que é uma coisa muito brinquedo, muito vai desmontar, talvez não seja seguro. Se a Lego fizesse equipamentos médicos, teria algum nexo? Não, acho que não tem muito a ver com o mercado de medicina e tudo mais. Então a gente começou a mapear, tipo, não tem muito a ver com esse caminho, mas a gente mapeou, está muito conectado a crianças, então o público infantil não dá para você tirar, está muito conectado ao fato de você montar e construir o aprendizado, né? Muitos pais davam Legos porque ele vai criar, ele vai aprender algo, sabe? Então, tipo, as pessoas tinham essa noção. E por aí foi. Mas, assim, a gente começou a mapear um pouco o que faz aquela empresa ela, né? E o que você tirar já não é mais ela. Então, isso você pode aplicar, da mesma maneira que você aplica para uma marca, você aplica para uma pessoa, né? Então, quando a gente pensou na Desloque, a gente pensou bem nesse propósito. O que faz a Desloque a Desloque? Que a gente, né, tem que chegar na essência disso, e uma vez que você tem de essência, você pode aplicar essa essência de outra maneira. Sim. Né? Então é isso. Na verdade, a criatividade, ela ajuda a manter as pessoas no foco dos seus projetos, independente dos caminhos que ela tenha que traçar, trilhar. Então, acho que é bem isso, né? Essa questão da essência que a gente estava falando. Você perguntou, né, como que esse propósito pode ajudar no processo criativo. Ajuda as pessoas a manterem o foco, os olhos voltados para um objetivo. Ajuda as pessoas a se manterem motivadas para realmente colocarem esses projetos em andamento, enfrentarem as adversidades, porque elas têm um propósito bem definido. Então, se for necessário enfrentar os problemas, se for necessário reinventar a roda, se for necessário fazer qualquer ação que seja diferente daquela que ela esteja já mais acomodada, acostumada, ela consegue, com essa essência, com esse propósito bem definido, né, continuar gerando ideias, continuar colocando suas ideias, né, em prática através de novos planos que sejam, novos projetos, consegue conectar as pessoas que possam contribuir com essa ideia, porque ela tem essa vontade, essa paixão, né, que está muito ligada ao propósito bem definido. Então, se você não tem esse propósito bem definido, se você não tem paixão pelas suas ideias, pelos seus projetos, possivelmente você deixa de lado, como ele disse, né, acaba desistindo no meio do caminho. Então, eu acredito que a criatividade tem um papel essencial, né, nesse processo, junto com o propósito, para que essas ideias sejam geradas com qualidade, as ideias sejam sustentáveis e que você mantenha o foco no objetivo para trazer essa ideia para a realidade, para transformar essa ideia num projeto real de inovação, para que você possa ter, de fato, essa prosperidade através dos seus projetos. Olha, eu só queria comentar o último ponto, que vai fazer um link, né, bem mais próximo do trabalho de vocês. Uma coisa que eu acho que é super importante que as pessoas entendam do propósito é que a gente, ao longo da vida, vamos pensar no indivíduo agora, uma pessoa, ela tem uma carreira profissional, ela trabalha em várias empresas, ela pode montar a empresa dela, ela pode montar várias empresas. Então, assim, as pessoas, ao longo da vida, elas têm que ter uma carreira profissional onde elas se conectam com diversas empresas, diversos cargos, e elas buscam uma evolução dentro da carreira, evolução de cargo, evolução de salário, etc. Quando essa pessoa sabe o propósito dela, sabe o que ela busca, ela vai realmente ter bem claro para ela as posições de trabalho dela, as conquistas que ela se dedica ao âmbito profissional. Vamos focar aí, mas ele pode ser utilizado em diversos âmbitos da vida, mas focando na parte profissional, ela vai entender isso como peças que vão agregando, como degraus que ela vai conseguindo atingir e contemplando aquele propósito. Mas se ela não tem isso, não tem isso claro, vai acontecer com ela aquilo que acontece com muitas pessoas que, de repente, chegam num estágio da vida e não se reconhecem mais. Eu faço um trabalho que não tem a ver comigo. E as pessoas se sentem, tipo, o que eu estou fazendo aqui?
eu estou liderando um time numa área que na verdade não tem a ver comigo. Ou seja, ela não identificou o propósito dela lá atrás e ela foi no que foi chegando, nas empresas que ofereceram o cargo para ela e falou assim, não, ok, então está aqui um cargo de gerente, ok, eu vou ter um salário, ela vai aceitando. Então ela cai um pouco na síndrome do Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se ela não tem, então, assim, o propósito, ao meu ver, é a espinha dorsal, assim, o que vai te dar a estrutura e vai, inclusive, te apontar para onde você deve ir, sem você perder a sua essência. Você vai mudando ao longo da vida, mas mantendo essa mesma essência. E acho que esse é o ponto que vocês conhecem bastante, né? De as pessoas conseguirem identificar isso, né? Esse ponto da personalidade delas. Eu acho bem importante o que vocês estão falando, porque às vezes as pessoas elas sabem a diferença na teoria entre meta e propósito, como nós colocamos na live da semana passada, mas elas acabam confundindo. A meta, que é aquilo que é focado no resultado, o que nós queremos de receita, né, qual é o que nós vamos oferecer em termos de serviço, e confundem tudo isso com um propósito maior, que é o ser humano. E o propósito, ele sempre vai envolver o ser humano. O nosso trabalho, o trabalho que, seja se a pessoa é do ramo da alimentação, se ela vende suprimentos para o hospital, se ela vende um carro, o foco quem é? É o ser humano. E quando as pessoas perdem essa ideia de que a finalidade maior é a qualidade de vida das pessoas, a experiência que elas estão tendo, elas já estão se perdendo no seu propósito. Então, é muito importante que as pessoas tenham em mente que não é para se perder, como você está colocando, não só em termos de papéis, mas também de metas e propósitos. Porque as pessoas confundem muito isso e acabam se perdendo no caminho. E aí entra outro aspecto que a gente tem falado muito aqui, que é muito importante, não só para a criatividade, mas também para ter saúde mental e qualidade de vida, que são as pausas. Para não perder o propósito e entrar nessa roda viva que você está falando, de assumir papéis, agora eu sou gerente, agora eu estou indo, e não paro para refletir qual é o meu papel no meio disso tudo, qual é o meu propósito no meio disso tudo que está acontecendo, acaba que a pessoa se perde. E para isso a pessoa precisa de pausas. Então, eu queria trazer um outro ponto que, digamos assim, tem ficado bastante evidente ultimamente. As empresas, elas têm entrado, elas têm se dado conta, ou seja, por própria análise, reflexão, ou pela tendência do mercado mesmo, elas estão dando maior ênfase aqui. É preciso ter uma conexão entre o propósito da empresa e o propósito dos liderados, dos colaboradores, dos funcionários. Então, só que o que acontece? Se isso é feito de uma maneira planejada, organizada, vivenciada, sentida realmente, ok. A tendência é que ela funcione bem, porque se você consegue alinhar o propósito dos seus colaboradores com o propósito da sua empresa, todo mundo vai estar caminhando no mesmo sentido, vestindo a camiseta, e todo mundo vai ficar satisfeito com isso. O problema é que essa, digamos assim, entre aspas, onda de que agora o foco é alinhar os propósitos da empresa, dos colaboradores, tem trazido uma outra, digamos assim, consequência, que é essa tal de obrigação de ter um propósito, uma certa pressão por ter um propósito. Então, vamos supor o seguinte: existe uma empresa, ela está colocando a questão do seu propósito aos seus colaboradores, tentando que a pessoa se engaje, e as pessoas, de alguma maneira, algumas podem se sentir pressionadas a ter um propósito, primeiro, um propósito que talvez elas não tenham pensado antes, e além disso, um propósito que esteja alinhado com o propósito da empresa. Então, são várias demandas a nível intrapessoal que o funcionário colaborador, que faz parte daquela empresa, ela vai se sentir que tem que, ela precisa, ela deve ter um propósito.
Só que dessa forma não funciona, não flui, não é uma coisa, como é que eu vou dizer, que é de dentro para fora. É uma coisa que vem de fora para dentro. Isso é uma coisa muito importante, porque assim, propósito real, de verdade, aquele que vai mobilizar a nossa energia para fazer as coisas, ele é de dentro para fora. Então, toda vez que a pessoa, ela, digamos assim, colocar algo, uma certa obrigação por ter um propósito, ela vai ser uma coisa um pouco artificial, vocês entendem? Ela vai estar meio que forçando alguma coisa. Então, é importante que as pessoas, em primeiro lugar, se vai iniciar a busca por um propósito, que ela seja aos poucos, de dentro para fora, e não de alguma coisa que é pressionada, colocada ou influenciada, né? Porque senão a coisa vai sair toda torta, né? É importante porque muitas vezes a incoerência, essa sensação de incômodo, de insatisfação dentro de uma empresa ou dentro de algum projeto é justamente porque existe uma zona de conflito. Às vezes a pessoa ela está inclusive, né, abrindo mão do seu propósito, dos seus valores, né, da sua proposta de entrega, ela está se sentindo limitada, ela não consegue expressar livremente, colocar esse propósito, né, alinhado com os seus projetos, com as suas funções, enfim. E isso traz um conflito interno, né, e a pessoa se sente desmotivada, começa a perder o interesse nessa área de atuação, ou nesse mercado, ou nesse negócio. Então, é importante o que você disse, Hector, porque a gente precisa ser coerente também com esse propósito. E a gente precisa ir construindo dia a dia, semana a semana, ano após ano, né? E trabalhar justamente para ter a oportunidade, para ter o direito de colocar esse propósito, né, como sendo um projeto real, de propor as ideias que têm a ver com esse propósito, de expressar isso livremente. Então, é importante isso, para a gente não ficar nessa zona de conflito aí que vai fazer com que a gente perca o interesse e a motivação mesmo dentro do projeto. Né? Eu queria falar com o pessoal que está chegando aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pelo celular, vai ser mais fácil. Mas se vocês tiverem uma pergunta, olha, tem o Alessandro, tem o Vander, Selma, o pessoal que entrou recentemente, Gabriel, Gisele, José. Sejam bem-vindos, a gente está falando sobre criatividade, propósito, essência, e você pode deixar a sua pergunta. Então, se você quer falar um pouco sobre como que isso se aplica aí na sua vida, nos seus negócios, se você tem dúvida, a gente quer também ouvir vocês. A gente está aqui toda terça-feira, 8h30, junto com o Hector e a Simone, falando sobre alta performance, qualidade de vida, criatividade, como você pode aplicar esses conceitos, essas dicas, ferramentas na sua vida e nos seus negócios. Então, dá tempo de chamar os amigos ainda. Se você acha interessante essa live, chama o pessoal aí através do ícone do aviãozinho, já vai indicando para os amigos e deixa aí seu comentário, sua pergunta também. Só queria complementar o raciocínio ali que a gente começou, porque é o seguinte, a Helena colocou uma coisa importante, que é quando a pessoa se sente incoerente, ou seja, o propósito da empresa não está batendo não está alinhado com o que ela percebe, ou seria o seu propósito, gera o conflito, né? Muitas pessoas vão se sentir obrigadas a, tipo assim, aderir a um propósito que não é dela, que não está combinando com ela, mas para poder manter seu emprego, enfim, a sua pensão, ou seja o que for. Mas uma coisa importante é uma oportunidade, quando a pessoa entra nesse caminho ou nesse esforço de buscar um propósito para si, ela pode acontecer que ela identifique o propósito e veja que não tem nada a ver com o propósito daquela empresa e, tipo, ótimo, porque ela pode ver, bom, essa empresa
a gente não combina aqui nesse ambiente. Então, eu preciso procurar uma outra coisa que esteja alinhada ao meu propósito. Então, para isso também é importante fazer esse movimento. Primeiro, nós, né, de dentro para fora, buscar o propósito individual, para depois ver se ele se encaixa, se ele está... para onde que eu vou direcionar a minha energia, minha força, meu foco, minha motivação e tudo mais. Só queria complementar isso aí. Eu acho que é bem dentro disso que você falou. O que você comentou ali antes da questão da cobrança das pessoas de terem claro definido esse propósito também é algo muito, assim, é ruim ter essa questão de cobrança. Toda cobrança, as pessoas tendem a... Você só consegue se dar bem com cobrança se é algo que você está acostumado a fazer, mas no geral é algo que você sempre se atrapalha. Né? Então você chega aqui, qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Como que é? Você cobra assim? Você é uma pessoa que não está acostumada, né? Não tem uma habilidade em prática com esse tipo de troca de agilidade de informação, que é a maioria das pessoas, ela trava. Então muitas pessoas se sentem ruim, se sentem mal, não se sentem bem, ainda não tem o meu propósito, não sei, se fecha. Então, eu acho que se você não sabe, se você já sabe, olha, não sei o meu propósito, na minha visão já é um passo positivo. Você já tem uma afirmação, olha, não tenho claro, ótimo, você já não tem claro, então vamos buscar. E aí, ao longo da minha vida, eu vi muitas pessoas tratando assim do propósito pessoal delas, assim, eu não sei muito bem o que eu quero trabalhar, mas eu sei que eu gosto dessa área, eu sei que eu gosto daquilo. É algo que é natural, assim, nem todo mundo tem isso tão claro, muitas pessoas que falam disso também não tem isso tão definido, né? Assim, é algo que assim, e é sempre mutável, sempre pode ser redirecionado, você pode mudar o propósito, a gente como pessoa, a gente pode mudar o propósito, a gente até como empresa pode mudar o propósito. Então, assim, não é algo escrito em pedra, é algo que pode ser redirecionado, afinado, mas acho que aqui a mensagem principal que fica o pessoal é: tudo bem se você não tem isso definido, só tem isso claro e busque definir aos poucos, dentro do seu tempo. Eu acho que isso é importante. Eu acho bacana as pessoas pensarem, quando elas forem parar para refletir, assim, qual é o meu propósito, porque nem muitas pessoas querem parar para pensar. Existem muitos livros que ajudam a pensar, principalmente, por exemplo, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é sempre um exemplo que a gente usa quando se fala em propósito, que era um psiquiatra judeu que foi preso no campo de concentração, e lá ele começou a observar que as pessoas que tinham um propósito, que tinham um objetivo para continuar vivendo, foram aquelas que conseguiram ter mais força para superar as intempéries, elas foram mais resilientes, né? Isso ajudou elas a superar as dificuldades. Então, a partir disso, o Viktor Frankl criou a terapia do sentido da vida, que se chama logoterapia. Então, para quem quer aprender mais sobre o propósito, a leitura do Viktor Frankl pode ser muito útil, né? E também, assim, nessa problemática que o Eckhart trouxe, de algumas pessoas que se forçam a identificar o propósito, tem uns 2 filmes alemães muito bacanas, eles são realmente muito terapêuticos nesse sentido, de libertação da obsessão do propósito, que são filmes baseados em histórias reais, da própria história da Alemanha. Um é o grupo Baden-Meinhof, que é de terroristas alemães pós-Segunda Guerra, que eles aparecem ali todo histórico e é praticamente um documentário. E o outro é Se Não Nós, Quem? E esse filme também ele vai falar de um grupo de jovens que é um grupo assim
antinazismo também com a Segunda Guerra, e eles começam a se envolver em movimentos, né, lutando para que o nazismo não se mantenha, para acabar com qualquer foco do nazismo na Alemanha, mas eles mesmos acabam se perdendo no seu propósito. E são filmes baseados em fatos reais e que nos trazem muito essa reflexão. Agora que a gente está aí com um pouquinho mais de calma para poder estudar durante a pandemia, eu li alguns artigos que eu achei até engraçados, entre aspas, tá? Mas são interessantes, porque um falava que a resiliência podia, que fazer treinamentos para que as pessoas fossem resilientes, podia levar a burnout e estresse. O outro artigo falava que o exercício da compaixão podia levar o líder ao estresse, ao burnout e ao estresse. E o outro falava que o exercício da força de vontade estava associado a pessoas com tendências assim, com facilidade para torturar outros, porque elas eram mais suscetíveis a aceitar ordens, né? E aí me surpreendeu o que tudo isso tem em comum, né? Uma pessoa que se estressa com o propósito, se estressa com a compaixão, se estressa com a força de vontade, se estressa com a resiliência. Está forçando, não está natural. Essa busca, ela não está vindo, como o Hector colocou, de dentro para fora. Então, uma compaixão que é forçada, ela não é compaixão, porque ela não começou com a autocompaixão. Uma resiliência que leva ao estresse, ela não é resiliência. Ela é, digamos assim, uma autoviolência. A pessoa está, né, exigindo dela mais do que ela pode sem autoconhecimento. Uma força de vontade que desperta um torturador, como dizia o artigo, na pessoa, isso não é uma força de vontade, isso não tem nada a ver, porque, afinal de contas, o sinônimo de força de vontade é autocontrole. E o autocontrole, ele só vem da autoconsciência. Ele é um segundo passo dentro da inteligência emocional. Então, o que acontece quando as pessoas estão falando que resiliência, compaixão, tudo isso pode levar ao estresse, o próprio propósito pode levar ao estresse? Elas estão falando, na verdade, da falta de autoconsciência. O foco dessa pesquisa deveria ser, sem autoconsciência, sem reflexão, sem parar para pensar, sem parada obrigatória, as pessoas vão achar que tem um propósito, vão achar que são resilientes, vão achar que são compassivas, mas elas não são nada disso. Então, a questão toda sempre é voltar para o autoconhecimento, para a autoconsciência e respeitar essas pausas, essa forma de refletir sobre si e o que está fazendo. E não entrar nessa onda de ser obrigado por alguma coisa, que né, agora a semana estava falando, me lembrei, tipo, uma prática que é super adequada e está na moda e é benéfica, assim como o treino da respiração, que a gente sempre fala, o mindfulness, né? De tanto ser falado, assim, ó, a gente percebe que tem empresas que já estão, digamos assim, vamos botar esse negócio aqui dentro porque é o que dizem que está funcionando, então tem que ter aqui dentro e vamos botar de qualquer jeito, nem sei bem o que é isso, mas precisamos ter porque está todo mundo falando. Então, essa questão de todo mundo estar fazendo e gera essa necessidade, essa pressão, sem ter um entendimento inicial, um prévio do que é que está se fazendo. Então, a mesma coisa vale para as pessoas. As pessoas vão estar sendo forçadas, se sentindo obrigadas a determinados comportamentos porque é o que está vigente, é o que a maioria está fazendo. Então, calma, vamos parar. E a Simone falou, pausa, vamos respirar, vamos olhar para dentro, vamos fazer o que a gente pode fazer de dentro para fora, sem ser, digamos assim, entrar nessa onda, ser engolido por essa coisa de tem que, tá? O tem que não leva a uma coisa saudável e equilibrada. Não tem autocompaixão, o tem que não tem autocompaixão, não tem a questão da resiliência, porque a resiliência ela é adaptativa, ela nos leva a maior adaptação, e tem que não é propósito também, porque o propósito não é obrigação.
né? Tem a ver com o que a Helena colocou antes, com entusiasmo, com envolvimento, com engajamento, então com motivação. O propósito é tudo isso e mais um pouco, mas não é obrigação. É verdade. Eu acho que para quem ainda não conhece bem o seu propósito e quer começar a definir, tem um exercício muito simples que você pode fazer, que é entender primeiro assim, aquilo que você ama fazer, aquilo que é fácil para você fazer. Então, começa a mapear o que você ama fazer, o que você faz bem. Depois você pode associar isso com aquilo que você acha que o mundo precisa hoje. Então, como que você pode alinhar aquilo que você faz bem, aquilo que você ama fazer, com aquilo que as pessoas precisam? Então, a partir disso, você consegue começar a definir bem esse propósito. E, além disso, existe uma necessidade das pessoas, um problema a ser resolvido, uma relevância. Tá, então, o que é que, por exemplo, como negócio, né, como eu posso ganhar dinheiro utilizando isso, que são os meus talentos, a minha essência, com aquilo que o mundo e as pessoas precisam, né, como que eu consigo monetizar isso? Então, se você seguir essa direção, vai ser mais fácil para você começar a entender, né, qual é o propósito da sua empresa, do seu negócio, do seu projeto, ou até o seu propósito mesmo, né, dentro de uma empresa. Então, alinhando aquilo que você faz bem, os seus talentos, com aquilo que as pessoas ou aquela empresa precisa, melhorando processos, gerando ideias que sejam sustentáveis, enfim, como você vai contribuir para o mundo, para resolver problemas para as pessoas através do seu negócio ou aquela empresa, né? Mapeando aqueles problemas e aquelas necessidades daquela empresa que você é um colaborador, por exemplo. Então, começar a alinhar isso já começa a te dar aí uma força, né, para começar a alinhar esse propósito. Até você chegar no centro de tudo que é a sua razão de ser, de existir, que os japoneses chamam muito bem de Ikigai, né, que é uma expressão japonesa muito bonita, que tem a ver com essa essência, né? E é um modelo muito interessante que você pode utilizar para buscar essa essência, para descobrir como você vai alinhar esses talentos com as necessidades, né? E como você vai fazer com que isso se torne algo rentável, que você possa viver, né, disso, viver do seu propósito. E não tem nada de errado com isso, né? Porque hoje a gente pode sim alinhar essa prosperidade financeira, essa prosperidade, sucesso que a gente almeja, essa realização e reconhecimento, a gente consegue alinhar tudo com um propósito muito bem definido, com uma contribuição e uma entrega verdadeira e fazer com que realmente isso funcione, nos traga conforto e nos traga qualidade de vida. Então, isso tudo é muito justo, né? Não há nenhum problema nisso. Eu sempre me pergunto, como vocês falaram agora, das pessoas sentem a cobrança de definir o propósito e tudo mais, eu me pergunto muitas vezes, por que essa palavra tem emergido tanto ultimamente? Né? Por que se fala mais assim? Né? E se as pessoas conversam, explicam. Nossa, eu nunca vi tanto a palavra propósito sendo falada em empresas, assim, coisas que antes era muito mais direcionado aí para a parte da psicologia, da pessoa se entender, mas as empresas falando de propósito, qual que é o seu propósito, palestra e tudo mais. Eu vejo que nos últimos tempos isso emergiu muito, está muito mais à tona, né, na discussão. Algo que me vem em mente, principalmente para as pessoas, hoje, a gente tem muitas opções, assim, a gente tem muitas coisas que podemos fazer, sabe? Assim, então, somos, de uma certa maneira, abençoados, mas também tem o lado negativo de tantas opções, mas assim, a gente tem muitas ferramentas a nosso dispor e, por exemplo, eu que venho de família italiana, famílias italianas, o sobrenome muito direcionado à profissão que aquela família executava dentro da sociedade, né? Então, muitas vezes aquela história da profissão ser passada de pai para filho e assim vai passando por gerações, ou seja, aquela pessoa quando nasce,
ela não tem muita opção de trabalho. Olha, vai fazer é o que a nossa família sabe fazer e você vai fazer aquilo. E você passa o conhecimento daquele trabalho, daquela profissão e vai passando assim por gerações. Ali, um tempo depois, isso foi sendo quebrado de maneira sistemática, né? Temos ali diversas histórias de pessoas e entidades que se rebelaram ali, casos que não batiam, e temos diversas histórias, diversos anos de pessoas que fizeram isso. Mas, assim, no geral, isso já não é, por exemplo, hoje já não é tanto uma obrigação. Tem pessoas que ainda seguem um pouco essa linha tradicional, mas no geral é muito. As pessoas vão indo para a escola e quando chega no momento da faculdade, é muito comum hoje alguém chegar para alguém, né, na adolescência, e perguntar: e aí, que faculdade você vai fazer? O que você vai querer fazer? Então, assim, hoje as pessoas têm opções, né? E ali, o que você quer ser quando crescer? Sabe? Você pode escolher. Aí as pessoas, tipo, nossa, eu posso escolher? Então, aí que eu não sei. Então, aí as pessoas começam com um pouco desse conflito, porque tem a liberdade de escolher. Então, hoje você pode ser muitas coisas e a gente pode ser muitas coisas durante a vida também, né? Hoje a gente pode fazer mais de uma faculdade, a gente pode ter mais de uma profissão, sabe? Então, isso tende a crescer cada vez mais, né? Com a longevidade da vida, com a agilidade do mercado de trabalho, a gente pode começar a ter até mais do que duas profissões e realizar diversas tarefas. E isso está tudo centrado ao nosso propósito. Por isso que esse mapeamento, essa identificação se torna essencial para que a gente não se perca no meio de tantas opções, né? Verdade. Uhum. Eu vejo que a Helena trouxe uma sugestão interessante de livro, que foi o Ikigai. É um livro interessante para o pessoal que quer conhecer mais sobre o tema. E também pensar muito assim, que nem a Helena colocou, de como identificar o propósito. As pessoas podem fazer uma autobiografia, escrever a sua autobiografia focando nas aprendizagens que colheu durante a vida. O que as experiências que ela teve trouxeram de aprendizagem, que é isso que o Stefano está colocando, né? Na minha história, o que eu fui levada a aprender, que problemas eu tive que solucionar. Então, tentar fazer um apanhado em termos de pontos fortes, de competências que eu desenvolvi, de aprendizagens que eu tive, das oportunidades que apareceram. E com isso a pessoa vai poder fazer um mapeamento daquilo que ela pode ser útil, naquilo que foi construindo quem ela é e o que ela gosta de fazer. E ter em mente isso que o Stefano colocou, da flexibilidade, de poder rever isso, de quando que a gente pode repensar aquele caminho ou qualificar esse propósito e não se apegar como algo que é, né, uma religião. E uma coisa importante que a gente sempre procura reforçar e lembrar todo mundo, né? Uma coisa que a gente tem falado nas lives, geralmente a gente tem falado isso, que é a questão de, se nós não tivermos uma base, uma inteligência emocional adequada, um nível adequado, um nível bom, a gente não vai poder dar os outros passos necessários, seja para empreender, seja para participar de um empreendimento maior, porque a questão emocional ela vai estar diretamente ligada com a questão da criatividade, com a questão do próprio desempenho, com a questão do como é que eu vou lidar com as adversidades, como é que eu vou lidar com as coisas, com os desafios, como é que eu vou encarar as coisas da vida. Então, isso é uma coisa importante. A Simone tinha colocado lá mais no início a necessidade da pausa. Hoje a gente estava lendo até um artigo no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que o entrevistado fala: é preciso respirar para ter a pausa para poder escutar o coração. Então, assim, ok, essa é uma frase poética, uma frase bonita, mas de fato a gente poder parar para poder fazer essa pausa, para a gente poder refletir, poder pensar, poder avaliar. Isso é o primeiro passo, é necessário e é o mais importante, porque sem isso eu não tenho como dar os outros passos. Eu não tenho como aprofundar mais em saber identificar, me autoconhecer, saber afinal o que eu quero da vida,
o que a Helena disse, o que eu mais gosto, o que pode ser útil para alguém, o que me faz brilhar o olho, o que eu gosto de fazer, qual é o meu talento, o que eu quero desenvolver, enfim, tudo isso é necessário e vem dessa análise primeira, né? Só que para isso a gente precisa dar esse tempo, dar essa chance. E se a gente não tiver nessa nossa louca correria do dia a dia, né, nesse ritmo que a gente tem, nessa contemporaneidade de fazer muitas coisas, fazer e não parar nunca para pensar, a gente vai estar muitas vezes entrando na roda viva, a gente não vai conseguir nem identificar o propósito, não vai saber se o meu propósito está alinhando com alguma coisa, ou seja, a vida vai levando a pessoa. Então, o que a gente quer sempre puxar é, vamos puxar, digamos assim, a responsabilidade da vida, a diretriz, a direção da vida para a gente. Só que para isso a gente precisa fazer esse movimento, olhar para dentro, fazer uma pausa, respirar e poder pensar sobre as coisas. Então a gente nunca abre mão disso porque é o primeiro pilar, é a primeira base, é o primeiro, como a gente diz, é o primeiro degrau para a gente poder ir à frente. Isso aí, muito bom. E eu acho que a Simone comentou há algum tempo atrás nessa live, no começo, né, sobre não confundir propósito com papéis, né, não confundir com as suas funções e tudo mais. E normalmente eu costumo falar, quando eu estou treinando as pessoas ou fazendo palestras, eu sempre faço uma pergunta para elas, assim, você já entendeu quem é você? Então, fala para mim, quem é você, Simone? E aí, algumas pessoas se manifestam, né, nesse evento e tal, e falam, eu sou mãe, eu sou advogada, ou eu sou a secretária, mas aí eu falo, peraí, então, esses são papéis que você desempenha na sua vida. Então, a gente vai começar a separar as coisas por aí. Então, os papéis que você desempenha de mãe, de secretária, ou de advogada, ou de esposa, ou de filha, isso não define quem você é. Né? Então, é muito importante a gente entender. O que define quem a gente é justamente aquilo que eu tenho como essência, os valores que eu tenho, o meu propósito, né? Então, essa essência, sim, diz quem você é. A entrega que você se propõe a fazer para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua família. Então, a gente pode definir também propósito como entrega, né? Qual é a entrega que eu proponho, né, para deixar aí para essa empresa, ou para esse negócio, ou para a minha família, valor, enfim. Então, a gente tem que começar a entender que a nossa essência, ela vai muito além, e isso a gente pode estender para o mundo corporativo, né, para os negócios, mas vai muito além desses papéis que a gente desempenha na vida. Então, esse era um ponto que eu gostaria de deixar para vocês refletirem essa noite, né, junto com a gente. E na terça-feira que vem, 8h30 da noite, a gente está por aqui. Se você quiser deixar sugestão de horário, qual o melhor horário para você, ou de perguntas, deixa aí para a gente no direct. E a gente tem um convite também para fazer de uma palestra que a gente vai dar na quinta-feira, né? Dia 26, 18 horas. Nós vamos fazer uma palestra que vai ser transmitida na TV Cresce. Cresce abriu esse evento ao público, vocês também participaram, né? Eu já fiz uma palestra para o Cresce também. Então, eles têm aí mais de 300 mil associados e nós vamos fazer essa palestra e essa palestra vai ser transmitida no YouTube, no Facebook. Os links estão na biografia aí do meu perfil. Então, a gente colocou o link da palestra lá no Linktree para vocês acessarem. Já acionem os lembretes, coloquem na agenda, 18 horas, quinta-feira, dia 26, e a gente vai falar sobre criatividade aplicada aos negócios. Né? Então, como a gente aplica a criatividade nos nossos negócios. Então, notificação aqui de atualização. Então, espero vocês na quinta-feira para ouvirem nossa palestra online na TV Cresce, no YouTube. Acessem lá a biografia do meu perfil, a gente tem lá o link.
E agradecemos de novo a presença de vocês, a contribuição sempre rica, sempre muito valiosa para a gente. E vamos continuar no nosso propósito, né, pessoal? Obrigada pela oportunidade de ter esse propósito. E nos seguimos na terça que vem. Um beijão. Um beijo, boa noite, pessoal. Obrigada a todos que vieram por aqui hoje. Um beijo. Até terça-feira que vem, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau. Tchau.